Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo, e hoje a gente vai começar um assunto novo aqui na disciplina de equações diferenciais, que é caminhando em direção às séries de Fourier, tá? Que são métodos para você encontrar soluções de equações, só que em vez de você procurar soluções aproximando elas por polinômios, como é no caso de séries de potência, aqui a natureza dos problemas que eu vou apresentar tem uma natureza mais ondulatória, digamos assim. Então, as séries não vão ser séries de potências, mas vão ser séries que envolvem funções do tipo senos e cossenos, tá? Por causa da natureza do problema. Então, antes de começar esse assunto, eu quero fazer motivação, e aí eu vou falar um pouquinho desses problemas de contorno. Tá? Então, antes disso ainda, né, antes de começar os problemas de contorno, eu quero relembrar algumas ideias de equações de segunda ordem. Eu vou focar aqui em equações de segunda ordem, apesar de não ser necessário. Tá? Então, lembrando como que é o formato de uma equação de segunda ordem ordinária, ou seja, a função incógnita só tem uma única variável, linear, tá? E pode ser homogênea ou não. Então, o formato dessa equação, ela é geralmente assim, né? Então, você tem uma função incógnita que eu estou chamando função de y, e aí você tem linear, né? Uma equação linear, ela vai ter esse formato aqui. Então, aqui o que você está procurando é a função y, a função incógnita y, e os coeficientes da equação, né, o a, o b, o c e o g, são dados, são conhecidos. E, a princípio, eles podem ser funções também. Né? Então, isso é uma equação linear de segunda ordem. E aí, lá na teoria de equações diferenciais, tem um teorema super importante que diz que esse tipo de equação aí, se os coeficientes, né, se as funções a, b, c e g forem boas o suficiente, né, eu não vou entrar em detalhes aqui técnicos, mas se elas satisfazem algumas propriedades razoáveis, quando eu imponho uma condição inicial para esse problema vai ter solução e, além disso, essa solução vai ter que ser única, né? O que é uma condição inicial para esse problema? Bom, é você especificar um valor específico, né, para a função incógnita num certo ponto e para a derivada da função incógnita naquele mesmo ponto. Né? Então, você especifica um valor, digamos, y de x0, valendo um certo número y0, e especifica o valor da derivada da função nesse mesmo ponto x0, isso é importante, nesse mesmo ponto x0, você especifica um certo valor, que eu vou chamar aqui simplesmente de y0 tio. Então, se as funções forem boas, não importa qual seja a condição inicial, esse problema tem solução e é única. Né? Então, se A, B, C e G são razoáveis, digamos assim, são funções que têm propriedades mínimas, o teorema de existência e unicidade, de existência e unicidade de soluções, garante que esse problema tem solução única. Né? Garante que esse problema tem solução única. Tá? Então, não só tem solução, como só tem uma, né? A partir do momento que você especifica uma condição inicial. Só um detalhe importante, que no caso de equações homogêneas, com condição inicial nula, a única solução dessa equação vai ser a função nula. Né? Então, veja que no caso particular de uma equação homogênea com condições nulas, né? Então, no caso particular, onde a equação tem esse formato aqui, ó. O que é uma equação homogênea, né? É uma equação onde a função do lado direito é a função constante igual a zero, né? Isso aqui é igual a zero. E digamos que a condição inicial é a condição nula, ou seja, o valor da função naquele ponto x0 é zero e o valor da derivada da função naquele mesmo ponto x0 também seja zero. Então, se o problema tiver esse formato, né, uma equação homogênea, onde é linear, claro, né, uma equação linear homogênea de segunda ordem,
e as condições iniciais ali, né, o valor da função no ponto e o valor da derivada naquele mesmo ponto são zero, então a única solução que essa equação tem é a função constante igual a zero, porque eu sei que a solução tem que existir, caso os coeficientes sejam bons, e além disso, quando eu especificar as condições, ela tem que ser única. Ué, mas se eu pegar a função constante igual a zero, ela obviamente satisfaz todas essas condições, né? Como a equação é homogênea, quando eu substituo o y pela função constante igual a zero, todo aquele lado esquerdo ali dá zero, porque a função é zero. Se a função é constante igual a zero, a derivada também é constante igual a zero, e a derivada segunda também é constante igual a zero. Então, todo aquele lado esquerdo se anula, né? E aí é claro também que a função nula satisfaz essa condição inicial. O valor dela em qualquer ponto é igual a zero, e o valor da derivada dela em qualquer ponto também é igual a zero. Então, como tem única solução, a função constante igual a zero é a única solução desse problema aí. Então, no caso particular desse problema, a única solução é a função constante nula, né? Então, não tem outra, é só essa. Então, eu vou guardar essa observação, tá? Eu vou voltar nessa observação daqui a pouco. E agora o que eu quero discutir é uma modificação do problema. Então, eu ainda vou pensar sempre em equação linear de segunda ordem, tá? Homogênea ou não, mas linear de segunda ordem. Então, digamos que você tem uma equação desse formato, só que tal mudar um pouco a pergunta sobre a condição inicial? Quando eu falo de condição inicial aqui, eu pego o valor da função num ponto específico, que eu escolho, e a derivada dessa função nesse mesmo ponto, né? É como se você tivesse com um problema de física, você tem um problema de forças, e aí você quer descrever como que a posição de uma partícula varia no tempo. Para você determinar completamente o movimento, você precisa da posição inicial e da velocidade inicial, né? Isso é o análogo dessas duas condições que eu estou colocando aí. Então, essa é uma maneira de pensar, né? Você especificar as condições num ponto específico, você especifica a função naquele ponto e a derivada da função naquele ponto. Mas, em alguns problemas, não é assim que a gente especifica a condição. Você pega dois pontos do domínio diferentes e especifica o valor da função naqueles dois pontos. Então, em vez de especificar o valor da derivada em algum deles, você não fala da derivada. Você fala simplesmente do valor da própria função, só que em dois pontos distintos. Não no mesmo ponto x0, como eu estou colocando aqui para a função y e para a sua derivada no x0. Então, essa coisa de mudar essa condição ali e perguntar se tem solução especificando o valor da função em dois pontos distintos, isso é um exemplo do que a gente chama de um problema de contorno. Tá? Então, um problema de contorno para equações de segunda ordem, né, ordinárias, vai ser um problema nesse formato. Então, um problema de contorno eu estou pensando num problema de contorno bem simples, né, pensando em equações ordinárias, é um problema da forma. Então, claro, tem generalizações disso que estudam problemas mais complicados, mas aqui eu vou me concentrar num formato mais simples. Então, um problema de contorno aqui, ele vai ser um problema, a equação, o tipo da equação vai ser a mesma, né? Aqui pode ser homogêneo ou não, tanto faz, mas eu vou especificar o valor da função em dois pontos distintos, né? Então, y num certo ponto A vale um certo número C, e y num ponto B vale um certo número D. Então, é isso que eu quero dizer com problema de contorno. Eu vou especificar a condição sobre a função solução em dois pontos distintos, né? Então, claro que A diferente de B. Então, isso é um problema de contorno. E aí, o que a gente vai fazer agora é discutir um pouco as diferenças, né, que um problema de contorno tem para um problema de valor inicial, como a gente estava discutindo ali no slide anterior. Então, primeira observação
é que se você tem duas soluções de um problema desse tipo, a diferença delas vai ser solução de um problema de contorno homogêneo. Então, já já eu vou escrever o que é um problema de contorno homogêneo. Então, por um momento, suponha, tá? Então, suponha que, digamos que eu tenha duas funções, y1 e y2, sejam soluções. Eu vou chamar assim problema de contorno, só para não precisar ficar escrevendo toda hora, sejam soluções do problema PC, digamos assim. Tá? Só para, né, simplificar a nossa vida ali. Então, se eu fizer a diferença, se y é a diferença de y1 para y2, como essa equação é linear, quando eu faço a diferença das duas e jogo lá na equação, o lado esquerdo vai virar exatamente isso que está aqui, né? A vezes y, duas linhas, mais b vezes y linha, mais c vezes y. Só que do lado direito eu vou ter g menos g, né? Porque é como se você fizesse assim, ó. Pega o y1, joga na equação, eu sei que essa equação é satisfeita. Pega o y2, joga na equação, eu sei que a equação é satisfeita. E aí faz a diferença das duas equações. Então, do lado esquerdo, eu obtenho exatamente isso que está aqui, só que do lado direito é a mesma g, porque as duas são soluções da mesma equação, então é g menos g é igual a zero. Então, essa função aí, então, se y é esse cara, ele é solução. De qual o problema? Bom, então a equação do lado esquerdo é a mesma, não muda nada. Eu só fiz a diferença das duas equações, né? Então não muda nada. Só que do lado direito é igual a zero, né? Porque é g menos g. E o que acontece com a condição de contorno, né? Essas duas condições aqui, essas duas igualdades. Bom, se a y é a diferença dessas duas funções e as duas são soluções do mesmo problema, elas valem a mesma coisa no ponto A e valem a mesma coisa no ponto B. Então, se eu fizer a diferença das duas, a diferença das duas no ponto A vai ser zero e a diferença das duas no ponto B vai ser zero também. Então, a diferença das duas vai ser solução desse problema de contorno aqui, ó. É uma equação onde o lado direito é zero, né? Uma equação linear, o lado direito é zero, e além disso, o valor da função nesses dois pontos A e B, ambos valem iguais a zero. Então, isso aqui é o que a gente chama de um problema de contorno homogêneo, tá? Um chamado problema de contorno homogêneo. Então, vejam um pouco que tem uma diferença, né, entre a palavra problema homogêneo para um problema de valor inicial e problema homogêneo para problemas de contorno. Não só a equação tem que ser homogênea, né, o lado direito tem que ser zero, como as condições de contorno têm que ser nulas também, né? Você tem que especificar o valor da função em dois pontos e esses dois pontos a função tem que ser nula, né? Tem que ser anulada. Um problema de contorno homogêneo. Então, tomem cuidado, né, com essa terminologia, no caso de problemas de contorno. Então, a diferença de duas soluções de um mesmo problema de contorno é solução de um problema de contorno homogêneo. Fazendo um paralelo com o slide anterior, quando você tinha um problema de valor inicial com condições iniciais nulas, a gente sabia que a única solução dessa equação, desse problema, aliás, é a função constante igual a zero. A questão é, será que isso também ocorre com problemas de contorno homogêneos? Então, o que a gente vai fazer agora é discutir um primeiro exemplo, né? Eu vou enunciar um problema de contorno homogêneo, né? E aí a gente vai ver que tipo de soluções que podem aparecer, se é só solução nula ou não. Então, o exemplo é o seguinte, é um exemplo bem simples. Pega exemplo 1, considere o problema de contorno que vai ser homogêneo, tá? O problema é y duas linhas
mais y igual a zero. Então, é uma equação linear de segunda ordem, o lado direito é zero. E as condições de contorno que eu vou especificar são o quê? São y de zero igual a zero, igual a y de π. Tá? Então, aqui, esse é o problema. E é um problema de contorno homogêneo. Estou especificando o valor da função incógnita em 2 pontos, né? No caso aqui é o zero e o π, e eu estou exigindo que ambos sejam iguais a zero. Né? Então, a pergunta é, será que só a função nula é solução desse problema? É claro que a função nula resolve. Isso é bem imediato, é só você perceber. Bom, a equação é linear. Se eu colocar a função constante igual a zero, o lado esquerdo dá zero, né? Então, satisfaz a equação. E é claro, né, que a função constante igual a zero vale zero em qualquer ponto. Então, ela satisfaz essas condições aqui. Então, certamente, a função constante igual a zero é a solução desse problema. A pergunta que eu estou fazendo é se ela é a única solução, se não tem outras, né? Então, antes de mais nada, o que eu vou fazer aqui é escrever qual é a solução geral da equação e depois eu vou me preocupar com as condições de contorno. Então, primeiro, qual é a solução geral de y duas linhas mais y igual a zero, né? Depois eu me preocupo com a condição de contorno. Então, primeiro essa parte aqui. Bom, isso é uma equação linear, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. Então, eu posso lidar com essa equação olhando para a equação característica associada, né? Então, no caso aqui, a equação característica, ela é muito simples. A equação característica é lambda ao quadrado mais 1 igual a zero. E as raízes dessa equação são números complexos, né? No caso aqui é mais ou menos i. Então, no caso de raízes complexas, você tem um formato para solução geral. E no caso aqui, vai ser claro que, então, a solução geral é y de x igual a constante vezes... No caso, né, no caso complexo, as funções que formam uma base para o espaço de soluções, elas têm um termo exponencial vezes um cosseno, e a outra tem um termo exponencial vezes um seno. O termo exponencial, lá na potência, ele envolve a parte real de uma das soluções complexas que você encontrou. Como as soluções aqui é mais ou menos i, a parte real é zero. Então, não tem o termo exponencial, é e elevado a zero, que é 1. Então, só aparece senos e cossenos. E no caso, né, cosseno de alguma coisa vezes x, seno de alguma coisa vezes x. Esse alguma coisa é exatamente a parte imaginária de uma das soluções que você escolhe aqui como raízes, né, da equação característica. Então, se você escolher lambda igual a i, por exemplo, então as soluções vão ser cosseno de x e seno de x. Tá? Então, eu não vou fazer os detalhes, isso já está feito em vários vídeos anteriores, eu só vou escrever o que dá aqui. Então, no caso, eu vou ter uma solução geral com esse formato aqui, e aí C1 e C2 são constantes que estão livres, né? C1 e C2, constantes. Então, um conjunto fundamental de soluções para essa equação é o conjunto de funções seno e cosseno. Agora a questão é, tudo bem, essa é a solução geral, né? A função mais geral possível que resolve aquela equação desconsiderando condições iniciais ou condições de contorno. Agora vamos levar em questão as condições de contorno. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que se eu calcular essa função no zero, dê zero, e se eu calcular essa função no π, dê zero também, né? Então, por exemplo, se eu calcular y de zero, o que dá, né? Dá C1 vezes cosseno de zero, mais C2 vezes seno de zero. Seno de zero é igual a zero, e cosseno de zero é igual a 1. Então, o que sobra é apenas a constante C1, né? Porque cosseno de zero é 1. Só que eu quero que y de zero seja zero. Então, eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então, isso está dizendo para nós que a primeira constante tem que ser igual a zero, né? C1 tem que ser igual a zero. Isso é uma das condições de contorno, y de zero. Agora vamos olhar para o y de π. Bom, agora eu já sei
que a solução y não tem a constante C1, né? Porque o C1 é zero. Então, sobrou C2 vezes seno de x. Vamos ver agora o que acontece se eu impor a condição y de π igual a zero. Então, y de π vai ser C2 vezes seno de π. Só que seno de π também vale zero. Então, isso aqui já é igual a zero, independente de quem seja a constante C2. Ou seja, é automático, né, que a condição y de π seja igual a zero, é automático que ela aconteça uma vez que você pediu que y de zero seja zero. Então, o que isso está dizendo para nós? Isso está dizendo que qualquer função nesse formato aqui, uma constante vezes seno de x, é solução desse problema de contorno homogêneo, né? Porque ela satisfaz ambas as condições, y de zero igual a zero e y de π igual a zero, independente de quem seja a constante C2. Então, vocês vejam o contraste da diferença, né, do tamanho de conjunto de solução desse problema de contorno homogêneo e do problema de valor inicial com condições nulas. No problema de valor inicial com condições nulas, eu só tenho uma única solução, que é a função constante igual a zero, mas esse problema aqui, esse problema de contorno homogêneo, ele tem infinitas soluções, porque a constante C2 pode assumir qualquer valor, né? Então, em geral, você pode escrever que o conjunto solução desse problema de contorno homogêneo é o conjunto de múltiplos da função seno, né? Ou seja, o conjunto solução do problema do exemplo é o conjunto dos múltiplos, né? Então, se você quiser escrever no formato, né, de linguagem de álgebra linear, é o conjunto dos múltiplos da função seno, né? É o espaço gerado pela função seno, como é um único, pensa como se fosse um vetor, né? É um span gerado por um único vetor, ou seja, o conjunto dos múltiplos desse vetor. Então, pensando na linguagem de álgebra linear. Então, isso aqui, claro, que tem infinitos elementos. Você pode tomar qualquer múltiplo como uma solução possível. Então, esse é o contraste, né, da diferença do que acontece, do que pode acontecer, né, com problemas de contorno homogêneo. Ah, existem problemas de contorno homogêneos que têm solução única? Existem, claro. A questão é, nunca vai ter solução, sempre vai ter alguma solução, se o problema for de contorno homogêneo. Como a gente argumentou, a função constante igual a zero, claro, sempre vai ser solução do problema de contorno homogêneo. Então, uma solução sempre tem. A questão é se tem mais de uma ou não, né? E aí está um exemplo aqui, onde você tem infinitas soluções. Então, isso pode acontecer. Essa é a principal diferença para problemas de contorno homogêneos, tá? Em comparação com problemas de valor inicial. Bom, esse é o primeiro exemplo. O que eu vou fazer agora é discutir um exemplo que generaliza esse exemplo anterior e a gente vai fazer uma discussão em cima desse exemplo. Então, considere um outro problema de contorno homogêneo. Então, o problema que eu vou fazer é assim, ó, y duas linhas mais lambda vezes y igual a zero, y de zero igual a zero, que é igual a y de L, onde L aqui vai ser uma constante maior que zero. Tá? Então, aqui, lambda e L são constantes, e L é maior do que zero. Então, esse problema aqui, ele é um problema de contorno homogêneo, né? Porque a equação de cima é uma equação linear, ela é homogênea, e as condições, né, nos dois pontos, no zero e no L, são ambas nulas, né? Essas são as condições de contorno nulas. Claro, a constante L que eu estou supondo, ela é maior do que zero, tá? Então, esse exemplo aqui, ele generaliza o anterior. O anterior é como se fosse lambda igual a 1 e L igual a π.
né? Então, o exemplo anterior, só para deixar registrado aqui, o exemplo anterior corresponde a lambda igual a 1 e L igual a π. Então, o que a gente vai fazer agora é discutir em quais casos, para quais valores de lambda, esse problema tem soluções não triviais. Vamos começar a usar esse termo, porque, claro, como eu falei, é um problema de contorno homogêneo. Então, a solução nula sempre é a solução, né? A função nula, desculpa. A função nula sempre é a solução. Então, eu quero saber se tem mais soluções do que a função nula. Então, eu vou procurar quais são os valores de lambda, possíveis valores de lambda, tais que o problema possua soluções não triviais, que não seja a função constante igual a zero. Não triviais. Então, essa é a pergunta que a gente vai fazer nesse exemplo aqui. Bom, a princípio, eu posso tratar esse lambda como qualquer constante, incluindo números complexos. Tá? Então, eu não estou exigindo que essa constante seja um número real. Mas dá para demonstrar, dá para provar que para esse problema ter soluções não triviais, o lambda tem que ser um número real no mínimo. Tá? Se ele for um número complexo com parte imaginária diferente de zero, a única solução desse problema vai ser a solução trivial. Eu não vou demonstrar isso, isso precisa de uns argumentos que tem que tomar um certo cuidado, mas basicamente segue da integral por partes. Tá? Basicamente é isso. E das condições de contorno ali também. Eu não vou demonstrar essa parte. Então, eu vou começar desde o início, já supondo que o lambda é um número real. Eu vou procurar um número real, tal que esse problema tenha solução não trivial. Tá? Então, vamos supor, desde o início, vamos supor que lambda é um número real. Tá? Então, se ele for um complexo com parte imaginária diferente de zero, é possível provar que esse problema só vai ter a solução trivial como solução. Tá? Ou seja, não é um caso que me interessa. Então, vou começar com lambda real. E aí a ideia para a discussão desse problema é quebrar os três possíveis casos do que o lambda pode ser. O lambda pode ser positivo, o lambda pode ser zero, ou o lambda pode ser negativo. E aí a gente vai ver o que pode acontecer em cada um desses três casos. Tá? Então, essa vai ser a ideia do roteiro aqui. Então, o que a gente vai fazer é começar com um desses lambdas. Né? Então, qual deles que a gente vai começar aqui? Vamos escolher, por exemplo, lambda negativo. Vamos ver o que acontece quando o lambda é negativo. Então, primeiro caso, vamos supor que o lambda é negativo e vamos ver se, nesse caso, tem alguma solução além da solução trivial. Tá? Então, como que eu faço isso? Como que eu analiso esse tipo de coisa? Bom, antes de mais nada, a equação tem coeficientes constantes. Né? É uma equação linear, ela é homogênea, e como lambda é uma constante, essa equação tem coeficientes constantes. Então, eu posso atacar essa equação, esquecendo a condição de contorno por enquanto, eu posso atacar a equação usando a equação característica. Né? Então, a equação característica nesse caso, ou em qualquer um dos casos, né, a equação característica vai ser a mesma, a equação característica é x², eu vou colocar a variável x para não confundir, ela é x² mais lambda, igual a zero. Né? Então, para facilitar um pouquinho a notação aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar tudo como se fosse quadrado. Então, nesse caso, eu estou supondo que o lambda é negativo. Supor que ele é negativo, podemos escrever esse cara como o negativo, né, menos alguém elevado ao quadrado. É só para facilitar um pouco a notação. Podemos escrever o lambda como sendo menos um certo número ao quadrado, com esse número, se você quiser, positivo, tanto faz. Tá? Então, é só uma maneira de escrever a equação para facilitar na notação aqui. Então, como eu estou supondo que o lambda é negativo, não tem problema escrever ele desse jeito, como menos alguma coisa ao quadrado,
e esse alguma coisa eu posso escolher ele como sendo positivo. Então, a equação, nesse caso, ela é x² menos c² igual a zero, ou seja, a equação é x² igual a c². Então, quais são as soluções dessa equação? Então, é x² igual a c², portanto, as soluções são c, né? Por isso que eu coloquei aquela anotação ali, para facilitar a escrita. As soluções são x igual a c ou x igual a menos c. E como eu estou supondo c positivo, c e menos c são números diferentes. E são números reais. Então, aqui eu estou no caso de raízes reais e distintas, né? Ou seja, estamos no caso de raízes reais e distintas. Então, eu sei qual é a solução geral dessa equação, desconsiderando, né, claro, a condição de contorno. Então, a solução geral, nesse caso, né, a solução geral de y duas linhas mais lambda y igual a zero, ela é y de x. No caso de raízes reais distintas, fica e elevado a uma das raízes vezes x, mais constante e elevado a outra raiz, né, vezes x. A outra raiz é menos c. Então, um dos termos é exponencial com c e a outra exponencial com menos c, que são as duas raízes. Agora, então, essa é a solução geral, né? C1 e C2 aqui são constantes. O que a gente vai ver agora é se dá para encontrar constantes C1 e C2 tais que satisfaça a condição de contorno. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que y de zero seja zero e eu quero que y de L seja zero, onde L é um número maior que zero, né? Então, desculpa, deu uma falhada aqui. Então, o que a gente vai fazer agora, né, é colocar essas duas condições de contorno e ver se a gente consegue encontrar o valor das constantes. Então, por exemplo, y de zero, o que dá essa coisa aqui quando x é igual a zero, né? Então, e elevado a zero é 1, então os dois termos de exponencial dão 1, né? Então, fica simplesmente C1 mais C2, e aí eu quero que isso seja zero. Essa é a condição, uma das condições de contorno. Agora, y de L, né? Eu quero... O que é y de L? Bom, é C1 e elevado a L vezes x, mais C2 e elevado a menos L vezes x. Aliás, desculpa, né? Fiz besteira aqui. Eu estou esquecendo a constante, né? Então, é C vezes L e menos C vezes L. E eu também quero que isso também seja igual a zero, né? Eu não sei quem é o L aqui, mas ainda assim dá para resolver esse sistema. Então, qual que é a ideia? A ideia é assim, ó. Pega esse termo exponencial aqui, pega a segunda equação, pega esse termo exponencial com menos L aqui e passa ele para o outro lado, por exemplo. Então, a segunda equação, ela é equivalente a C1 e elevado a C vezes L igual a menos C2 e elevado a menos C vezes L, né? Só que a exponencial nunca é zero, então eu posso passar a exponencial multiplicando, por exemplo. Então, se eu passar, por exemplo, essa exponencial para o outro lado, ela vai passar multiplicando e elevado a C vezes L, né? Então, isso aqui é equivalente C1 e elevado a 2C vezes L, né? Quando eu passar dividindo a outra. E aí aqui vai sobrar só o C2 e mais nada, né? Então, o que acontece agora? Menos C2, desculpa, né? Então, o que acontece agora? Será que essa equação tem solução? Né? Então, o que tem que acontecer aqui? Então, agora eu vou usar a primeira equação. Eu vou usar a primeira equação que me diz o quê? Essa equação me diz que, por exemplo, né, o C2 é igual a menos C1, né, isolando, por exemplo, o C2. Então, eu vou substituir esse C2 aqui nessa equação de baixo, né?
Então, vai ficar assim, ó, vai ficar C1 elevado a 2 vezes C vezes L igual a menos C2, só que como C2 é menos C1, isso aqui fica igual a C1, né? Então, você veja que C1 vezes essa exponencial está dando o próprio C1, né? A não ser que a constante seja igual a zero, o que tem que acontecer com a exponencial, né? Então, vamos tomar uma certa análisezinha que tem que tomar cuidado aqui, ó. Se a constante C1 não fosse zero, eu poderia passar ela dividindo, aí isso ia implicar que E elevado a 2 vezes C vezes L deveria ser igual a 1, né? Quando você passa o C1 dividindo, fica 1 do lado direito. Só que E elevado a alguma coisa está dando 1. Qual que é o único lugar onde a exponencial dá 1? É no zero. Então, isso aqui vai implicar que 2 vezes C vezes L deveria ser igual a zero. Mas isso é um absurdo. Por quê? Porque pela maneira como a gente criou o C é positivo e, por hipótese, o L é positivo também. Então, é 2 vezes um número positivo vezes um outro número positivo. Isso não pode dar igual a zero nunca. Então, qual que é a conclusão? A constante C1, ela não pode ser não nula. Ela tem que ser nula, né? Porque se ela não fosse nula, daria problema, né? Então, isso aqui é um absurdo. Logo, C1 tem que ser igual a zero e, portanto, o C2, que é igual a menos C1, vai ser igual a zero também, né? Então, qual que é a conclusão? A única função que é solução desse problema de valor homogêneo, quando o lambda é negativo, é a solução nula. Porque, como a gente acabou de perceber, ambas as constantes aqui têm que ser iguais a zero. Ou seja, a solução é zero vezes exponencial mais zero vezes exponencial. Então, é a função constante igual a zero. Né? Então, logo, eu já escrevi logo ali, né? Portanto, a única solução do problema, no caso, do problema do exemplo, né? No caso, lambda menor do que zero, é a solução nula. É y igual a zero. Então, esse é um dos casos que eu não estou interessado, né? Lambda negativo, esse problema aqui, voltando aqui para cima, no caso de lambda negativo, a única solução desse problema é a função constante igual a zero. Agora vamos ver o que acontece quando o lambda é igual a zero, né? Então, aqui eu estudei o caso lambda negativo. Agora vamos estudar o caso onde o lambda é igual a zero. Então, esse vai ser o caso 2. Então, caso 2, lambda igual a zero. Então, nesse caso, como que fica a equação? Se o lambda é igual a zero, eu não tenho essa parcela aqui. Né? Lambda vezes y vai zerar, porque o lambda é zero. Então, a equação vai ser simplesmente y duas linhas igual a zero, com as condições ali de contorno. Né? Então, nesse caso, o problema se torna y duas linhas igual a zero e y de zero igual a y de L igual a zero. Então, esse é o problema desse caso. Bom, a equação é até mais fácil nesse caso, né? Porque y duas linhas igual a zero, qual que é a solução geral disso, né? Quais são as funções cuja derivada segunda é igual a zero? Bom, tem que ser as funções de primeiro grau, as funções afins, né? Então, isso aqui implica para nós, então, eu até escrevi aqui antes, né? Y duas linhas igual a zero implica que a função tem que ser uma função afim, né? É uma função do tipo ax mais b, né? Então, essas são as funções que têm derivada segunda igual a zero. Né? Porque você pensa assim, né? Se a derivada segunda é constante igual a zero, então a derivada primeira tem que ser uma função constante. Mas se a derivada primeira é uma função constante, é porque a função original era uma função de primeiro grau, né? Então, esse é o formato da solução geral da equação y duas linhas igual a zero.
E agora, com as condições de contorno, o que que acontece? Vamos lá. Então, y de 0, ela é o quê? Por um lado, é a vezes 0 mais b, então sobra só o b, só que por uma das condições de contorno, eu quero que isso seja 0. Então, isso já está dizendo para nós que o bzinho é igual a 0. Né? Então, isso é uma das condições. Então, a y, ela já tem um formato mais simples, ela é simplesmente a vezes x, porque o bzinho é igual a 0. Agora, supondo que vale a segunda condição de contorno, y de L vai ser a vezes L, né? Só que eu quero que isso seja igual a 0 também. Ora, mas o L, por hipótese, é um número positivo, né? Então, estou multiplicando azinho por um número positivo e está dando 0. Então, isso implica que a única possibilidade disso acontecer é que o azinho seja 0 também, né? Bom, então, qual que é a conclusão? A função tem que ser do primeiro grau, só que tanto o azinho quanto o bzinho tem que ser 0. Então, o que sobra, de novo, é a função constante igual a 0. Né? Então, portanto, de novo, nesse caso aqui, portanto, se lambda é igual a 0, a única solução do problema é a solução nula, né, constante nula. De novo, né? Então, ou seja, esse problema aqui, voltando aqui para cima, esse problema que a gente está estudando, nos casos onde o lambda é negativo ou 0, a única solução desse problema é a solução trivial. Agora resta analisar o último caso, onde o lambda é positivo. E vamos ver o que pode acontecer nesse caso aí. Então, esse é o caso 3, é o caso que resta analisar. Então, caso 3, se lambda é positivo. E aí, parecido com aquele primeiro, né, eu vou escrever o lambda como o quadrado de alguém. Agora, como o lambda é positivo, é simplesmente o quadrado, não tem o sinal de menos na frente. Então, lambda vai ser um número c ao quadrado, e eu posso supor, sem problema, que o c é positivo, por exemplo. Então, lambda é igual a c quadrado. Então, nesse caso, a equação característica é o quê? Ainda é uma equação de coeficientes constantes, né? Então, a equação característica, ela é x quadrado mais c quadrado igual a 0. Agora é mais c quadrado, diferente do primeiro caso. Então, ela é equivalente a x quadrado igual a menos c ao quadrado, só que como c é positivo, quais são as raízes dessa equação aqui? Bom, as raízes são complexas, né? Porque x ao quadrado sempre vai dar maior ou igual a 0, não tem como dar um número negativo, né? Então, por Bhaskara também, se você quiser, as soluções dessa equação vão ser mais ou menos I vezes C. Por isso que eu coloquei o lambda como C ao quadrado. As soluções desse cara vão ser I vezes C, mais ou menos isso. Então, são duas raízes complexas, né, conjugadas, e a parte real delas é 0. Né? Não tem parte real esse número aqui. Então, a solução geral vai ser aquela solução que envolve senos e cossenos, e a parte da exponencial não aparece porque é e elevado a 0. Né? Então, a solução geral, nesse caso aqui, é y de x igual a constante cosseno de c vezes x. Agora vai esse c aqui, tem que tomar esse cuidado, porque é a parte imaginária, né, do número complexo, mais C2 vezes seno de C vezes X. Então, isso é a solução geral, né? Agora, o que a gente vai fazer é começar a colocar, né, as condições iniciais aqui. Então, vou escrever de volta aqui, né, y de x igual a constante seno, aliás, eu coloquei cosseno antes, né? Então, é cosseno de c vezes x mais constante seno de c vezes x. E aí agora vamos colocar as condições de contorno. Né? Y de 0 eu quero que seja 0, então isso implica que y de 0, por um lado,
Aqui é cosseno de zero, que é 1, então vai sobrar só o C1. E seno de C vezes zero é seno de zero, e seno de zero é zero. Né? Então, o termo com a constante 2 não aparece, sobra só o C1. E eu quero que isso seja igual a zero. Então, isso está dizendo para nós que a primeira constante é igual a zero. Né? Já está impondo uma condição sobre uma das constantes. Então, isso é usando a primeira condição. Então, o y de x vai ser uma função que só envolve o termo com o seno. Seno de c vezes x. Agora, vamos impor a segunda condição de contorno, que é y de L igual a zero. Mas quem que é y de L? Bom, y de L vai ser C2 seno de C vezes L, e eu quero que isso seja igual a zero. E aí agora vem a discussão, né? Então, eu tenho uma multiplicação de dois números, C2 vezes seno de alguma coisa, e está dando zero. Como o produto de dois números está dando zero, pelo menos um dos dois tem que ser zero. Agora, se a constante C2 fosse zero, eu estaria falando da solução nula, né? Porque eu já sei que a primeira constante é igual a zero necessariamente. Então, se a constante C2 também fosse zero, eu estaria falando da solução nula, que eu não quero. Justamente eu quero procurar alguma coisa que não seja a solução nula. Então, eu vou supor aqui que a constante C2 é diferente de zero, porque senão não tem graça, eu estou caindo na solução nula de novo. Então, supondo que a constante C2 não é zero, quem tem que ser zero nesse produto é o seno. Então, isso implica para nós que o seno de C vezes L tem que ser igual a zero. Ora, mas onde o seno dá zero? Né? Quais são os lugares onde o seno dá zero? São os múltiplos de π. Né? Então, e além disso, pensa no número que está aqui dentro. Né? O número que está aqui dentro ele é positivo. A constante Czinha é positiva, eu estou supondo, e o Lzão também é uma constante positiva. Então, os lugares onde o seno é zero e que são positivos são os múltiplos positivos de π. Então, isso implica que existe um número natural, e aqui para enfatizar aqui, só para deixar claro, natural eu estou incluindo só do 1 em diante, eu não estou incluindo ele igual a zero, tal que o número que está dentro do seno, que é o C vezes L, tem que ser esse número vezes π. Né? Ele tem que ser um múltiplo do π, e esse múltiplo tem que ser positivo. Né? Então, isso diz para nós quem que tem que ser o C. Ou seja, não é qualquer constante C que vai satisfazer isso. O C, necessariamente, ele tem que ser dado por N vezes π sobre L. Né? Como L é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo. Só que não é o C que é a constante do problema, é o lambda. Né? Quem que é o lambda? O lambda é o C ao quadrado. Então, isso implica que o lambda é igual a C ao quadrado, que vai ser N ao quadrado, π ao quadrado, sobre L ao quadrado. Então, isso diz para nós que a constante lambda do problema ela não pode ser qualquer coisa. Né? No caso de lambda positivo, o lambda tem que ter um certo formato específico. Ele tem que ser do tipo n ao quadrado, π quadrado sobre L ao quadrado, com n sendo um número natural. Né? N maior ou igual a 1. E aí, bom, e nesse caso, a solução satisfaz? Bom, para esse valor de lambda, o seno de C vezes L é zero, portanto, não importa qual seja a constante C2, se eu tomar uma solução com esse formato, com esse lambda, ele vai ser solução do problema de contorno. Então, esse é um caso onde realmente eu vou ter infinitas soluções, porque a constante C2 pode ser qualquer coisa. Então, a conclusão é, ou seja, se lambda tem o formato n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, então y de x igual a constante C2 vezes o seno de C vezes x, mas o C ele é nπ
sobre L. Então, é npx sobre L. Esse cara aqui é a solução do problema para toda constante C2. Então, esse é um caso onde eu tenho infinitas soluções, né? Eu pego uma das funções básicas, digamos assim, que é o seno de npx sobre L com N natural. Esse cara vai ser solução do problema de contorno homogêneo e qualquer múltiplo dele também vai ser. Então, nesse caso, eu tenho infinitas soluções, né? Então, temos, ou seja, nesse caso, temos infinitas soluções. Então, para finalizar, eu vou só estabelecer notação, tá? Então, notação, se n é um número natural maior ou igual a 1, e lambda n, por definição, é um número n quadrado, π quadrado sobre L quadrado, então, o problema y duas linhas, mais esse lambda, lambda n vezes y igual a zero, com as condições de contorno nulas, né, um problema homogêneo, esse problema aqui tem como conjunto solução o espaço gerado pela função seno de npx sobre L. Por que é o espaço gerado? Bom, em analogia com aquele primeiro exemplo que a gente fez, né? É o conjunto dos múltiplos dessa função aí. A função seno de npx sobre L. Então, o n está fixado, né? Eu considerei esse problema aqui já com um n escolhido, né? Então, eu já fixei o n, fixei o formato do número lambda, né? Então, o lambda não é qualquer coisa, o lambda tem que ter aquele formato ali, n quadrado π quadrado sobre L quadrado, e aí esse problema de contorno homogêneo, ele tem infinitas soluções, e todas as soluções são múltiplas dessa função seno de npx sobre L. Tá? Então, essas funções que estão aparecendo aqui são funções bem especiais, tá? É uma parte de uma coleção de funções bem especiais, que são soluções aí de um problema de contorno homogêneo. Tá? Se o problema não fosse de contorno homogêneo, se o problema tivesse umas condições de contorno um pouquinho diferentes, eu teria uma outra coleção de funções que vai ser solução. Então, eu vou escrever aqui quem seriam elas. O exemplo 3, para finalizar, é o seguinte. Pega esse problema de contorno aqui, y duas linhas, mais lambda n, o mesmo lambda n que estava ali no exemplo anterior. Então, a equação é a mesma, só que o problema de contorno é diferente. É y de 0 igual a 1 e y de L igual a menos 1 elevado a n. Tá? Então, é um problema de contorno um pouquinho diferente, só para citar um exemplo, né, de um problema de contorno que não seja homogêneo. Então, o conjunto solução desse problema, e aí eu vou deixar esse como exercício, é o seguinte, o span, desculpa, aliás, não é um span, desculpa, eu estava falando besteira, é cosseno de npx sobre L. Então, em vez de ser o seno, nesse aqui você tem o cosseno. Tá? Então, isso aqui não é o span, desculpa, eu estava falando bobagem. Então, a única solução, né, desse problema vai ser esse cara aí. Tá? É a função cosseno de npx sobre L. Primeiro, você vê que ela satisfaz essa equação, né, verifica que satisfaz a equação. É por causa da solução geral que a gente tinha encontrado no exemplo anterior, você vai entender que isso dá uma solução. E daí que ele satisfaz as condições de contorno é uma questão de calcular. Quando você calcula isso em x igual a zero,
vai dar cosseno de zero, que é 1. Então, satisfaz y de zero igual a 1. E quando você calcula em x igual a L, simplifica o L ali embaixo, vai ficar cosseno de nπ. Só que cosseno de nπ é justamente menos 1 elevado a n. Tá? Então, se o n é par, vai dar 1, se o n é ímpar, vai dar menos 1. Então, essa é a única solução desse problema aí. Tá? Então, isso completa meio que essas funções seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L como sendo solução de um problema que não é homogêneo. É um problema de contorno, mas não é homogêneo. Então, na próxima vez, a gente vai estudar um pouco as condições sobre essas funções aqui. Esses conjuntos de funções, seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L, eles formam um conjunto de funções super especial, que daí a gente vai estudar no próximo vídeo. Tá? Então, é isso que eu queria falar por hoje, e a gente se vê na próxima, e até mais.